Em 2005, nos mudamos para Balneário Pissarras em busca de uma vida melhor. Eu comecei a deixar meu currículo em alguns lugares. Teve uma loja de móveis populares que precisava de vendedora. Eu fiz a entrevista, eu fui contratada. Aí iniciou a minha carreira com os móveis. Após 2 anos, o mesmo proprietário ele abriu uma loja de móveis planejados, onde eu fui convidada, tive a oportunidade de trabalhar também como vendedora lá. E tinha uma pessoa que fazia os projetos. E quando essa pessoa estava fazendo o projeto, eu ficava em volta dela, olhando como ela fazia. Meu patrão ele me deu a oportunidade de começar a fazer o projeto. Eu comecei a fazer os projetos, atender os clientes, fazer as vendas. Nesse período eu conheci o Charles, a gente começou a namorar. Eu engravidei da Giovana. Quando a Giovana nasceu, eu fiquei o período de licença em casa, cuidando dela. Precisei voltar a trabalhar. No mesmo dia eu pedi demissão, ficava pensando só na Giovana, como que eu vou deixar ela na creche o dia todo. No mesmo mês eu recebi uma proposta de um marceneiro, ele precisava de alguém que fizesse os projetos. Poderia fazer de casa, trabalhar de casa, cuidar da Giovana, e com isso surgiu a Diana Bender, né, como projetista ainda na época. E atendendo esses clientes eu vi que eles tinham uma necessidade maior. Não era só um projeto de móveis que eles precisavam. E me formei em 2014 como design de interiores, podendo entregar algo a mais para esses clientes. Com essa marcenaria a gente trabalhou 8 anos juntos. Após os 8 anos ele se aposentou. E eu passei mais 2 anos tentando achar um parceiro adequado para a execução dos móveis que eu projetava. Nesse meio tempo, tentando buscar uma empresa que entregasse com qualidade, eu recebi uma proposta de um antigo marceneiro para comprar algumas máquinas. Porque ele disse assim: Diana, já que você projeta e vende, por que você não abre uma marcenaria? Aí no momento eu fiquei pensativa, mas eu precisava ter um certo controle maior para poder entregar com qualidade o que eu estava vendendo para o meu cliente. Aí em conversa com o Charles, na hora ele me disse assim: não, mas vamos fazer, você precisa de um fornecedor e eu posso te ajudar. A gente aceitou a proposta, eram algumas máquinas bem antigas, mas dava para começar a fazer um projeto bacana. E foi assim que a gente começou, bem pequenininho. Primeiro com 2 funcionários, depois já vieram mais 2 e mais 2 e assim foi. A gente foi crescendo muito rápido. E eu sempre comecei pensando em fazer diferente. Eu lembro que uma das coisas que eu falava para a Diana, eu falava assim: a gente precisa ter um diferencial. A gente precisa ter um diferencial. Qual que vai ser o diferencial da Bender? E aí um dia a gente entregou uma cozinha para uma cliente e a gente entregou assim 2 ou 3 dias antes do prazo que era para entregar, né? E ela chegou e falou assim para mim: nossa, vocês entregaram no prazo? Daí eu pensei: pô, tá aí o nosso diferencial. A gente vai ser rigoroso no prazo. E foi aí um dos principais diferenciais e foi aí que a gente começou a ser conhecido. E a Bender ela começou assim mesmo, né? Fazendo um trabalho bem feito, conversando com as pessoas, recebendo indicação, sendo reconhecido por quem a gente era. Não tinha nada estratégico de marketing ou de qualquer outra coisa. E deu muito certo. Mas aí veio a pandemia. Foi o ponto de dizer assim: meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? No mesmo dia que a gente começou a pandemia, a gente resolveu fechar. A gente ia fechar a empresa. Eu me lembro que eu tinha pago o vale dos funcionários lá, dos colaboradores lá da empresa. E eu cheguei para eles e falei: pessoal, olha, é o seguinte, todo mundo já recebeu o vale, vocês vão para casa e eu não sei o que vai ser. Aí foi um ponto de desespero, a gente não sabia como que ia ser o futuro ali. Eu achei que a gente ia fechar realmente. Conta para pagar, funcionário, aquele monte de coisa. Passou alguns dias, o governador liberou a construção civil no estado. De uma hora para outra começou a chover orçamento pra gente, assim, como se brotasse do chão, de tanto orçamento que tinha. E a gente, no meio da pandemia, não vencia mais atender. E aí veio a necessidade de crescer.
né? Chamei todo mundo de volta que estava em casa e falar, moçada, temos serviço, graças a Deus. E aí o Charles chamou a gente para conhecer a marcenaria, para fazer uma parceria com eles, para começar a atender como parceiros, né, da Bender, para atender os clientes e fazer o projeto, porque inicialmente era só a Dayana e eles precisavam de mais gente, então eu fui a que vim na sequência ali. Início de pandemia, a gente achou que, né, não ia ter cliente, não ia ter nada, e pelo contrário, a gente teve muitos clientes. As pessoas ficavam em casa e aí elas olhavam para casa e viam, tipo, meu Deus, preciso mexer na minha casa. O sistema de trabalho mudou, todo mundo começou a trabalhar home office, então todo mundo precisou adaptar a casa para trabalhar em home office, e isso trouxe muitos clientes. Logo que eu comecei a trabalhar com eles alugaram uma sala no Vila Soriano, ali em Barra Velha. Montamos o escritório ali e começamos a atender ali. E mesmo em meio da pandemia, mas dava fila de clientes do lado de fora esperando para entrar na loja. Chegou a grande decisão. Ficamos do mesmo tamanho ou vamos ter que crescer? Até me arrepio quando eu falo disso assim. E foi nesse momento que a gente viu que tinha que contratar mais, criar liderança, porque até então tudo era muito centralizado em mim e na Dayana. Precisava comprar máquinas, né? A gente saiu do galpão que era pequeno, foi para um galpão que era 3 vezes maior, 4 vezes maior. E a automatização foi a solução. Compramos máquinas automatizadas que cortavam mais rapidamente, que tinham mais precisão de corte, que faziam o plano de corte automatizado. E nisso veio outras pessoas para nos ajudar, a gente contratou outros arquitetos. Então a gente começou a estruturar esses processos, estruturar essas pessoas, entender quem precisava ser treinado de uma forma diferente, entender melhores esses perfis, não só da nossa equipe, como dos clientes que estavam chegando também. E nesse meio tempo a gente já foi percebendo assim que a mudança ela não era só da nossa equipe. O ticket médio do cliente regional aqui foi crescendo, a gente precisava entender de novos materiais, a gente precisava de treinamento constante, a gente precisava passar ainda mais segurança daquilo que a gente fazia. E aí a gente foi domando essa equipe, foi ajustando o que era necessário. A gente foi colocando no papel essas métricas para a gente ter mais horizontes, né? Para a gente ter histórico de como tomar decisões, em cima de que números a gente vai tomar decisões. Além da nossa equipe interna aqui, que desenvolve os projetos dos clientes que chegam aqui sem esse serviço contratado ainda, hoje a gente consegue levar clientes para escritórios parceiros nossos, né? Que hoje eles não trabalham diretamente dentro da Bender, mas eles têm os seus escritórios isolados. E a gente consegue passar clientes para eles, fazer todo esse atendimento, desde desenvolvimento de projeto até venda e tal. Então, além dessa cultura de acolher, de ser muito portas abertas, de trazer treinamento para a nossa equipe e para as equipes de fora, a gente quer manter muito essa cultura de que a Bender ela não é concorrência de ninguém nesse nicho. A gente, na verdade, é parceria. Eu passei por Charles que eu comecei a ver uns negócios sobre CNC. Eu passei por Charles, vamos dar uma olhada e atrás para esse segmento assim, né? Que a gente via que redondo, estava saindo muito redondo e a gente precisava de um modo de fazer isso ali em menos tempo. Que a gente fazia, mas o tempo, o que nós fazíamos em 2, 3 dias, com a CNC diminuiu pela metade. E a gente foi atrás, teve essa confiança minha, do Charles e da Dayana, assim, a gente sempre de conversar, dar ideias. Essa que é a parte boa que eu vejo, assim, que tem essa troca de opiniões, tem a liberdade de passar as ideias. Se a ideia é boa, eles vão atrás para a gente conseguir concluir. Daí também a gente teve que aumentar o número de pessoas, né? Eu acho assim que não é só máquina, né? Pode ter máquina, mas a parte pessoa, o ser humano ali tem que ter. Porque o toque final é do ser humano. Tem coisas ali que o reto tu bota na máquina, a máquina faz. Mas aquele detalhezinho ali, se não tiver a pessoa, não adianta. E hoje o sistema todo, né, o que a Bender é hoje, é um barco tocado a muitas mãos, né? Ninguém toma uma decisão sozinho, ninguém resolve nada sozinho. Então a Bender hoje, ela é uma cultura. Então quem chega aqui vai ser muito bem recebido, seja como cliente, seja como
profissional, arquiteto externo, arquiteto interno, profissional de projetos. E quando eu cheguei aqui, uma coisa que me chamou muita atenção e que é uma coisa que a gente tem como cultura até hoje, que eu acho importante levar para sempre, assim, eles são muito acolhedores, assim. Então, a questão de recepcionar muito bem, de ser um suporte muito grande. Isso não só em questão de trabalho, todo mundo que veio com o objetivo de oportunidade, veio atrás de crescimento, e a equipe em si se ajuda muito. A Covid-19 e a automatização foi realmente o que fez a gente ser o que é hoje. Naquela época a gente começou a fazer atendimento online e também começou a prestar outros serviços que até então a gente prestava timidamente, que era receber os itens comprados pela internet das pessoas, deixavam estocados aqui na marcenaria, hoje é um serviço específico da Bender, por exemplo, fazer o acompanhamento total da obra dentro da casa do cliente, ficar com a chave, cortina, tapete, iluminação, enfim, tudo que precisa lá para tu fazer um ambiente completo. A partir desse momento a Bender ela deixou de ser marcenaria. Junto com os móveis planejados a gente fazia N coisas mais. E foi nesse momento que a gente percebeu que a gente era muito mais do que marcenaria, porém não era reconhecido por isso. Nosso nome era Bender Marcenaria e Design, mas o design estava em segundo plano. Primeiro marcenaria. Aí que a gente teve a necessidade de, como marketing mesmo, mostrar que a gente é muito mais do que marcenaria. E a gente resolveu trocar de nome. Ou melhor, ajeitar o nome, né? De acordo com a nossa característica real. Então, vamos dizer assim que a Bender mudou. Nossa essência é a mesma. Só que a gente queria mostrar para as pessoas que a gente fazia mais coisas. Então, a gente trocou Bender Marcenaria por Bender Hausform. O Bender de origem alemã, né? Então, a gente colocou um Haus ali, que também é de origem alemã, que significa lar ou casa. E o Form, que é forma, né? Então, Bender Hausform, nosso novo nome. O Hausform, quero que as pessoas percebam que quer dizer que a gente é uma legítima construtora de interiores. Então, a Bender é justamente isso, a solução completa para interiores. E é nesse caminho que a gente está trilhando agora.